Bom dia, paz no Senhor para vocês. Hoje eu estou aqui passando para deixar uma palavrinha, que eu estou com meu coração muito angustiado. Então eu vou ministrar uma palavrinha no meu coração que Deus mandou, né? Que veio da parte de Deus, que eu passei a noite toda orando, né? Angustiada com essa palavra, né? E eu estou aqui também para dar os meus sentimentos às pessoas que estão morrendo no Brasil, aí na Nova Iguaçu. Estou falando de Nova Iguaçu, né? Que tem muita gente que estão morrendo em Nova Iguaçu, tem muita gente, o Hospital da Posse está muito ruim, né? Eu vi falar, me deram notícia de que não é bom nem ir lá, porque tem muita gente morrendo, e as autoridades estão fazendo descaso sobre essas pessoas. Então eu vim dizer aqui para o povo de Nova Iguaçu, né, que ainda existe profetas em Nova Iguaçu, né? Ainda existe pessoas justas em Nova Iguaçu, né? Então eu estou vendo, Deus mandou essa pandemia, Deus permitiu que essa pandemia acontecesse para que nós nos prostrássemos, né? Para que a gente pedisse perdão, né? Pedisse misericórdia, né? Que a gente se ajoelhasse e orasse a Deus, né? Porque a Bíblia diz, né? A Bíblia diz, né, se a gente pedisse, né, se a gente orasse, né, Deus atenderia nossas orações, né? Porque Deus, ele atende as orações do justo. Então eu vejo muita gente morrendo. E ao outro lado, eu vejo pessoas que não estão nem aí, estão sendo amantes de si mesmo, estão vivendo a vida como se não houvesse outra, sem se preocupar com o próximo, né? Desde que essa pandemia começou, eu só vejo as pessoas reclamar. Eu vejo as pessoas reclamarem porque era o dinheiro, né? Ah, porque a gente vai passar fome, porque não tem dinheiro, né? E todo mundo correndo atrás do dinheiro. Veio o auxílio Bolsonaro, todo mundo falando do auxílio Bolsonaro, que o Bolsonaro ia ajudar, é isso e aquilo, né? Eu não vi as pessoas se prostrarem para Deus e nem agradecer esse auxílio, essa providência que ele deu, né, para essas pessoas, né? Foi por isso que o povo do Egito ficou 70 anos cativo, porque era um povo desobediente, né? Por mais que Deus fizesse, por mais que Deus mandasse provisão, por mais que Deus mandasse a chuva para refrescar, que mandasse o pão do céu, as pessoas estavam sempre reclamando, sempre querendo mais. Está sempre querendo mais. A Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e outras coisas serão acrescentadas. E eu não vejo ninguém buscar primeiro o reino de Deus. As pessoas estão sempre buscando primeiro o que é melhor para elas. E Deus tá ficando, Jesus, a palavra de Deus está ficando para trás. Né? Cadê o quebrantamento que teve no início da pandemia, que eu vi muita gente, muitos pastores, né, muitos cristãos se reunir, né? Nós somos uma igreja só, então nós temos que orar um por um para um, todos por um, né? E o que a gente vê as pessoas vivendo, né, como a Bíblia diz, nos últimos tempos as pessoas iam comer, beber, vestir, dar-se em casamento, né? Jesus, ele vai vir como um ladrão e vão pegar as pessoas assim, né? Então, no início da pandemia, teve sim um quebrantamento. No início da pandemia, teve sim, né, as pessoas voltadas para Deus. Mas depois veio o quê? Depois veio o dinheiro, né? Preocupada com o dinheiro, que as pessoas iam passar fome. Deus mandou providência, né? Mandou lá o Bolsonaro, usou o Bolsonaro para dar essa providência, né? O povo nem agradeceu, ainda continua reclamando. Ainda continua reclamando. Amém? Aí mandou esse dinheiro agora a política. Aí colocaram a cara dos cartaz, a política, a rede social toda aí, botando a cara dos seus políticos na rede social. Eu não vejo ninguém agradecer a Deus, não vejo ninguém pedir misericórdia para Deus. E eu tenho certeza que em Nova Iguaçu tem profetas. Eu tenho certeza que em Nova Iguaçu ainda tem profeta que possa profetizar, né, a palavra do Senhor. Né? Que lá em Ezequiel, a Bíblia diz que se a gente profetizar, que Deus pediu para Ezequiel profetizar, gente, sobre ossos secos. Deus falou assim, profetiza sobre esses ossos secos e fala, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E aqueles ossos secos
Deus soprou, né, o Espírito naqueles ossos secos. Então eu sei que eu tenho certeza que no Brasil tem profetas ainda que possam profetizar nesses ossos secos, porque o Brasil está virando o Rio de Janeiro, o Nova Iguaçu. Eu estou aqui pedindo para o Nova Iguaçu, que está virando um vale de ossos secos. Amém? Cadê os pastores para profetizar em cima desses ossos secos? Cadê os pastores para profetizar sobre Nova Iguaçu? Para profetizar, para clamar a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, para que essa pandemia cesse, para que cure essas pessoas. Cadê os profetas de Nova Iguaçu para profetizar? Porque a palavra de Deus diz que a gente pode profetizar. A palavra de Deus diz, tanto é que lá em Ezequiel, Deus falou para Ezequiel, profetiza em cima desses ossos secos. Então eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas, os pastores, todo mundo, botar as suas coisas acima de Deus. Eu não vejo ninguém com o coração quebrantado. Eu não vejo ninguém orando por uma alma, cada um fazendo as suas coisas separadas. Gente, a volta de Jesus está próxima, está aí, está chegando. Deus está voltando. Jesus vem buscar a igreja dele. E o que a gente faz? A gente procura a outra. As pessoas não entenderam que essa praga é só algumas gotinhas da taça da ira de Deus. É só umas gotinhas, né? E está todo mundo preocupado com avivamento. Que avivamento é esse? Que eu não vejo ninguém se preocupar com a dor dos outros. As pessoas morrendo, eu não vejo ninguém orar pelas essas pessoas. Eu não vejo os pastores, os irmãos, a igreja de Cristo se unir. Gente, agora é a hora da gente se unir, colocar o joelho no chão. É hora de orar e clamar a Deus. Clamar a Deus para que Deus dê um refrigério, para que essa doença seja dissipada, para que Deus venha curar a terra, que venha curar a cidade de Nova Iguaçu. Então, tem pessoas morrendo em Nova Iguaçu, muita gente morrendo. E eu não vejo ninguém fazer um clamor, subir um monte, orar por essas pessoas. Não vejo pastores se reunirem e formar deles uma congregação só, para orar para esse povo daí do Brasil, para esse povo daí de Nova Iguaçu, gente. A Bíblia diz que o justo ele nunca vai ficar desamparado, né? O justo nunca vai mendigar o pão. Mas ela diz também que buscai primeiro as coisas de Deus, buscai primeiro o reino de Deus, que as outras coisas serão acrescentadas. Mas o que a gente vê? O que? As pessoas buscando mais e mais e mais e mais. As pessoas buscando mais e mais e mais e mais. As pessoas querem viver, comer o melhor. Deus não diz que a gente pode comer, temos que comer o melhor dessa terra, né? Temos que comer, né, que comer o melhor dessa terra, né? Mas qual é o melhor para vocês, né? Qual é o melhor? Porque eu tenho certeza que como a Bíblia diz, o justo ele não vai mendigar o pão, né? A Bíblia diz que o justo ele não vai mendigar o pão, que Deus vai sempre suprir a necessidade, né? Agora eu pergunto a vocês, qual é a necessidade de vocês? Qual é a necessidade de vocês? Porque eu só vejo o povo cada vez querendo mais, correndo atrás do dinheiro, sempre colocando o dinheiro em primeiro lugar, né? E Deus está onde? A gente não sabe, porque eu não vejo. Aí a gente está querendo um avivamento, né? Esperando esse avivamento, que caia fogo do céu, né? Que a gente comece a profetizar, que a gente comece, né? Mas que avivamento é esse? O avivamento começa onde, gente? O avivamento começa por nós.
se não houver o avivamento em nós, se não houver o avivamento dentro das igrejas, se não houver o avivamento nos pastores, né? Como é que a gente vamos alcançar a alma se nós estamos frios? Estamos esfriando. Deus não está atrás de a gente ir para a igreja, não estamos mais na época de ir para a igreja e fazer culto de oração, culto de adoração. Deus não, Deus quer adoradores, né? Tem muita gente que está com sede da palavra do Senhor. E eu sei que tem muitos profetas em Nova Iguaçu ainda, né? Então profetiza em cima desses ossos secos, porque Nova Iguaçu está virando o vale dos ossos secos. E eu não sei o que os profetas estão fazendo. Eu não sei o que está acontecendo. Meu Deus do céu, essa pandemia não adiantou nada. Os profetas não entenderam o que Deus quer da gente. Deus quer que a gente se humilhe. Deus quer que a gente se arrependa. Deus quer que a gente pregue o evangelho. Amém? O profeta Jonas, o que ele fez? Deus mandou ele pregar na cidade de Nínive, ele preferiu fugir. Porque ele não queria salvar aquelas almas, ele não queria salvar aquela cidade, que ele disse que aquela cidade de Nínive não merecia. Será que a gente está assim agora, os profetas de Nova Iguaçu estão assim, achando que a cidade não merece ser salva? Porque o profeta Jonas podia salvar, mas ele não, ele preferiu dar um evangelho pela metade, dizendo que a cidade ia ser destruída, que na verdade não foi isso que Deus mandou dizer. Deus mandou dizer para aquela cidade se arrependesse, porque o mal daquela cidade estava indo aos narizes de Deus. Mas o profeta ele pregou ao contrário. Amém? E é assim que a gente está fazendo, a gente está fazendo um pouco caso da palavra do Senhor. Se Deus nos deu autoridade, Deus nos deu poder de profetizar, não a mim que sou pequena, mas tem muitos profetas aí de Nova Iguaçu, profetiza. Vão para as ruas, vão profetizar. Saiam de dentro das paredes. Parem de segurar essas paredes, esse pilar da parede, que Deus está onde as pessoas estão. E dentro da igreja as pessoas já conhecem a palavra do Senhor, meu Deus. Vão para as ruas profetizar, vão clamar ao Senhor. Vão clamar ao Senhor, para as pessoas se arrependerem, para ver vamos se quebrantar. Quebrantar em nome de Jesus. Senão vai muita gente morrer. Vai ter muita gente que vai estar morrendo. Não estamos na época mais de fazer showzinho, de fazer picareta, de fazer coisas, festinha, de fazer reunião na igreja. A igreja não é um clube social. A igreja é um hospital para salvar as pessoas. Deus está clamando para que a gente se arrependa. Para que a gente coloque o nosso joelho no chão. A igreja que tem que ir atrás das pessoas para salvar a alma, não é as pessoas que têm que ir à igreja. Jesus, quando ele pregava, ele não pregava dentro da igreja, não, ele pregava nas ruas. Ele ia atrás das pessoas para fazer cura. Ele reuniu os discípulos deles. Hoje em dia, pastores querem pregar para pastores. E as ovelhas mesmo não conhecem a palavra do Senhor. As ovelhas não conhecem, então essas ovelhas que os pastores hoje em dia hoje em dia os pastores não estão mais alcançando alma, estão alcançando membro para encher as igrejas. E as ovelhas que tem dentro da igreja não estão preparadas para fazer o ID de Jesus. Ide e pregai o evangelho para o mundo todo e até os confins da terra. Hoje em dia pastores pregando para pastores, querendo sair nos cartazes para dizer que um é melhor do que o outro. E as ovelhas ficam com sede dentro da igreja, sem conhecer a palavra. Então é isso que eu queria passar para vocês. Os senhores pastores aí de Nova Iguaçu, profetizem em cima desses ossos secos. Meu coração dói aqui na França. Mas aqui a gente ainda consegue, o pouco que tem, ainda consegue fazer uma oração para salvar, porque, né,
Deus não destrói uma cidade onde existe pessoas justas, não existe justo. Foi assim na cidade de Ló. Deus falou que se tiver um, ele ia salvar a cidade. 10, ele ia salvar a cidade. Se tivesse 3, ele ia salvar a cidade. Se tivesse um, ele ia salvar a cidade. E eu não vejo pastor nenhum aí. Eu não vejo. Ah, porque você não está aqui, mas eu não vejo, eu não sinto, eu não... Cadê o avivamento? O avivamento, se vocês não forem buscar avivar, tem que ser fora, tem que sair, tem que ir buscar essas pessoas, tem que profetizar a palavra do Senhor. Meu Deus, Deus deu esse poder para a gente falar. Se a gente pedir, a Bíblia fala para a gente pedir, que Deus vai ouvir a oração dos justos. Cadê os justos dessa cidade, meu Deus? Vendo pessoas morrerem aí, né? Numa época agora de pandemia, que era para todo mundo estar com o joelho no chão, eu vejo as pessoas brigarem por causa de dinheiro pelo Facebook. Né? Porque o dinheiro que o governo deu é pouco. Quer dizer, nunca tão satisfeita com nada. Foi por isso que o povo de Israel ficou 70 anos cativo. Por causa da desobediência, por causa do egoísmo, pensando só no umbigo deles, enquanto tem gente morrendo. Então, os pastores que têm a palavra do Senhor, os pastores que pregam a palavra do Senhor, profetiza nessas vidas, profetiza nesses ossos secos, no bairro, nessa cidade de Nova Iguaçu. Dá uma esperança para essas pessoas. Muita gente que não conhece a palavra de Deus, estando desesperada, gente querendo se matar. Cadê os pastores? Cadê os profetas? Eu sempre falo que a gente não vai salvar a alma dentro da igreja, a gente vai salvar a alma fora da igreja. A gente tem que alcançar essas almas fora da igreja. E as pessoas ainda não entenderam. As pessoas ainda não entenderam que Jesus está voltando e muita gente vai ficar para o lado de fora. As pessoas não entenderam que quando Jesus vier, ele vai vir como um ladrão. E eu vejo todo mundo inércio, todo mundo despreocupado com isso. Está todo mundo querendo salvar a sua própria família. Mas Jesus salvou o mundo. Então a gente tem que parar de ser hipócrita e colocar pelo Facebook que a gente está... Não, porque eu vejo todo mundo aí, agora é época de eleição, eu não vi ninguém agradecer a Deus. Eu vi todo mundo colocar cartazes dos seus políticos, como se os políticos fossem a salvação. Político não salva ninguém. Quem vai salvar a gente é Jesus. Desperta, ó tu que dorme. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Eu sou muito pequena para falar. Muitos podem me achar muito pequena para falar. Mas meu coração está cheio dessas palavras do Senhor. Porque eu fico triste. Eu mesmo me entristeço. O nível do egoísmo, o nível do esfriamento, o nível do descaso. Acorda, igreja. Profetiza, pastores. Vocês podem profetizar, sim. Deus levantou vocês para profetizar. Profetiza nesses ossos secos. Profetizem que em nome de Jesus essa terra vai ser curada. Porque não é isso que Deus quer para a gente. Deus ainda está segurando os 4 ventos. Porque Ele ainda tem esperança que a gente possa vir se arrepender, se ajoelhar e pedir a cura. E essa cura está nas mãos dos pastores também. Porque foi esses pastores que Deus levantou. Amém? Então eu deixo aqui esse recadinho para vocês aqui. Entendeu? Buscar primeiro o reino de Deus e outras coisas serão acrescentadas. Deus não vai deixar que falte nada para a gente, vai suprir nossas necessidades. Agora vocês que têm que saber qual é o tipo de necessidade de vocês, se é um carro, se é uma casa, se é dinheiro no banco. Vocês é que têm que saber qual é a necessidade que Deus vai cumprir na vida de vocês. Porque na minha vida, a necessidade que Ele está cumprindo me basta. A misericórdia dEle já me basta. Amém? Então que vocês tenham um bom dia, tá?
Muito obrigada por vocês me ouvir, tá? E desculpa o desabafo, mas eu já não estava aguentando mais, tá? Que vocês ficam com Deus, tá? E até o próximo vídeo. Amém.